A paz do Senhor, meus queridos. Estamos de volta mais uma vez em nosso canal Ensinador Cristão EBD. Quero convidar você para dar o seu like. E se você ainda não é inscrito em nosso canal, inscreva-se. Ative também o sininho de notificações para receber as nossas dinâmicas a cada semana, tá bom? Outra coisa importante também, se você gostou desse vídeo, divulgue o nosso trabalho para que outras pessoas possam conhecer o nosso canal. Hoje nós queremos trazer para você uma dinâmica bem interessante falando sobre a restauração de Israel, do povo de Israel, que também traz uma lição para nós sobre a nossa restauração espiritual. Então esta dinâmica, ela tem como objetivo mostrar que para termos uma restauração espiritual, nós precisamos primeiro identificar onde está o problema. E em seguida nós precisamos tratar esse problema, tá bom? Então o que é que você vai precisar para esta dinâmica? Duas coisas bem simples. A primeira coisa é um exame médico. Um exame dado pelo médico, tá? E a segunda coisa, uma caixa de remédio. Só essas duas coisas para você fazer a dinâmica. Então, como é que você vai fazer esta dinâmica? Primeiro você vai iniciar, falando sobre a questão do vale de ossos secos, que é aquela visão que Ezequiel teve quando ele foi levado para o cativeiro babilônico. Ezequiel, que era um profeta judeu e que estava lá morando na Babilônia, que ele foi levado cativo, e, como eu disse, certo dia ele teve uma visão em que Deus levou ele para um vale cheio de ossos secos. E então Deus lhe perguntou se realmente era possível que aqueles ossos voltassem à vida. E aí Ezequiel não sabia a resposta. Ele disse: Senhor, tu sabes. E aí Deus ordenou que ele profetizasse vida sobre aqueles ossos. Então, diz lá em Ezequiel, capítulo 37, versículos 4, 5 e 6, diz que Ezequiel disse: eu profetizei a estes ossos e disse, ossos secos, ouça a palavra do Senhor. Assim diz o soberano, o Senhor, a estes ossos: farei um espírito entrar em vocês, e vocês terão vida. Porei tendões em vocês, e farei aparecer carne sobre vocês, e os cobrirei com pele. Porei um espírito em vocês, e vocês terão vida. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. Então perceba que Ezequiel, ele obedece, profetiza sobre aqueles ossos, e uma coisa incrível passa a acontecer. Os ossos, eles se juntam, os músculos, também passam, aqueles ossos passam a ter músculos, os tendões, a pele, voltam a aparecer sobre eles, e já não eram mais só um monte de ossos. Eram corpos humanos inteiros e restaurados. Só havia um problema. E qual era o problema? É que aqueles corpos ainda não estavam vivos. Então o que foi que Deus fez? Deus mandou Ezequiel profetizar outra vez sobre eles, e Ezequiel obedeceu, e os corpos receberam espíritos e ficaram vivos. Agora, à sua frente, estava um grande exército de pé. O impossível tinha acontecido. O milagre estava completo. Então, o que era que simbolizava aqueles ossos secos? Deus mostra para Ezequiel de que aqueles ossos que Ezequiel profetizou para eles representava a nação de Israel. Depois de muitos anos de desobediência, Deus tinha castigado os israelitas, entregou eles inclusive nas mãos dos seus inimigos. A cidade de Jerusalém tinha sido arrasada, o templo estava em ruínas e o povo ele tinha sido deportado para a Babilônia. E qual foi o resultado de tudo isso? É importante entendermos que tudo isso era fruto do pecado do povo. O povo de Israel tinha abandonado a Deus para seguir falsos deuses e tinha se dedicado a praticar coisas que eram erradas, abomináveis diante de Deus. E como se não
eles não se arrependeram, né? Nem também mudaram de vida, eles receberam o castigo merecido. E agora, diante da devastação, eles reconheceram seus erros, mas perderam a esperança. E aí, a escravidão era a sua nova realidade. E eles se sentiam mortos, como ossos secos. Então, para aquele povo, aquilo dali era o fim. E a promessa que Deus faz é uma promessa de restauração. A visão que Deus deu a Ezequiel era uma mensagem de esperança. Os israelitas, eles tinham pecado, mas agora tinham se arrependido e voltado seus corações para Deus. E Deus tinha compaixão do seu povo. A esperança dos israelitas tinha secado, mas Deus mostrou que ele tinha o poder para lhe devolver a vida. E ele prometeu restaurar o povo de Israel com o seu espírito e levá-los de volta para a sua terra. A morte e a devastação iriam ser transformadas em bênção. E aí você vai perguntar para os seus alunos o que fazemos quando nós estamos doentes. O que é que uma pessoa faz quando ela está doente? Pode ser que eles dêem alguma resposta de forma meia desconexa. Mas se derem, a resposta correta é procurar um médico para contar o problema, para contar a doença. Essa é a resposta que normalmente deve ser dada, né? Então, quando se pergunta o que é que uma pessoa faz quando está doente, está falando de uma pessoa no seu todo, e não simplesmente um cristão. Lógico que se falar de um cristão, a maioria do pessoal vai dizer, vai orar, né? Vai pedir a Deus para ser curado. Mas o pessoal como um todo, o que é que ele faz quando ele se sente doente, quando acha que está adoentado? Ele procura um médico. E o que é que o médico faz? O médico manda aquele paciente fazer alguns exames, né, para ser diagnosticado a doença. Então, depois que ele faz o exame, ó, aí vem aqui no exame o diagnóstico da doença. Certo? Então, quando o médico pega e percebe qual tipo de problema, através do diagnóstico, né, do exame médico, ele percebe qual o problema da pessoa, o que é que o médico faz depois da doença diagnosticada? O que o médico faz é receitar um remédio, certo? Então, o remédio, para que serve? Lógico que é para curar a doença. Então ele passa o remédio, certo? Isso mesmo é o que devemos fazer se nós queremos também ser restaurado por Deus, como Israel foi, naquela restauração tanto nacional, no sentido patriótico, como também uma restauração espiritual. Então, o cristão, ele tem um caminho de restauração. É muito importante isso para nós não ficarmos apenas na teoria do estudo deste assunto importante que é a restauração do povo de Israel. Não ficarmos apenas na teoria, mas tirarmos algo prático para a nossa vida prática. Então, qual é o caminho de restauração para a nossa vida espiritual? Assim como aconteceu com o povo de Israel. Primeiro, reconhecer a necessidade de restauração. Quando eu reconheço que eu preciso de uma restauração, eu vou procurar o médico. Quem é o médico? Jesus. Né? Ir lá contar o meu problema, contar a minha necessidade. E ele vai diagnosticar, assim, o meu caso, e eu vou ficar dependendo dele. Esse é o caminho da restauração, eu depender de Deus. Mas não basta apenas eu depender de Deus, eu também tenho que fazer a minha parte. Então, o cristão precisa fazer a sua parte, não é? Buscar Deus, ler a Bíblia, procurar se santificar. Este é o caminho da restauração. Principalmente, abandonar o pecado, como fez o povo de Israel. Diagnosticou o problema? Diagnosticou. Qual é o seu problema? O que é que você tem? O que foi que você fez de errado? Diagnosticou? Procure a Deus. A Bíblia diz, se confessarmos os nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Diagnosticou o pecado. Muito bem. Agora, confessa
e deixa. E a Bíblia diz que os que confessam e deixam alcançam misericórdia. O remédio, irmãos, é muito claro. A Bíblia diz que o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Essa é a restauração espiritual que devemos ter ou que devemos passar em nossa vida se quisermos ter vida vitoriosa e termos uma vida melhor diante de Deus. Então, reconheça a necessidade de restauração, dependa de Deus e faça a sua parte. E Deus abençoará a sua vida, tá bom? Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.